Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 619 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que não está mais na infância, mas tem idade e responsabilidade de protegê-la. Sim, gente, eu sou a música da Sandy Júnior, né? Que eu sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. É a música da Dri, ultimamente. Ela já citou uns 5 episódios seguidos. Ela tá sentindo o peso da idade. Mas é porque é frustrante, gente, porque agora lombar, ciático, essas coisas faz parte do meu vocabulário, infelizmente. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Dani Marques. E olha só, gente, eu tenho certeza que a Dani já plantou uma árvore e já escreveu um livro. Olha aí. Qual que é a outra terceira que tem que fazer antes de morrer? É ter filho, né? Se esqueceu de ter filho, verdade. Já bateu a meta. Pior que eu não plantei uma árvore, não. Eu preciso. Mas, gente, aí no seu condomínio é tudo cheio de árvore, as coisas não. E é fácil, né? Resolver esse problema. Joga um feijãozinho pela janela, gente, eu digo que eu acho que eu plantei uma árvore, porque eu plantei uma pimenta biquinho aqui em casa, aí a bicha virou uma árvore e ninguém falou pra mim que pimenta biquinho era uma árvore. É uma árvore. E eu sou a Dani, tô aqui com a Andréia. A gente tá separado por milhares de quilômetros, ela mora em país diferente, mas nosso coração tá unido, muito próximo pela mesma causa. Muito bom. Que bom estar aqui. Eu sou a Andréia e muito agradecida desse convite de irmãos.com para vir aqui falar nesse podcast com o Paulinho, a Adriana e a Dani. Aê, deu certo, né, Andréia? Porque, olha, gente, vamos confessar. Não, assim, todo episódio do podcastirmãos.com tem uma história, tem uma história, por trás, sempre. para conseguir marcar os encontros. O pessoal né? fala, com quem que vocês vão gravar? Como que vocês escolhem os convidados? Eu falo, tem convidado que a gente quer gravar faz muito tempo. E a Andréia é uma delas. Desde que a gente já ouviu falar da Andréia, eu falei, olha, vamos gravar com a Andréia, E a Dani, já de casa aqui, vocês conhecem muito bem, a Dani Marques, a gente tá falando só os nomes pela intimidade, mas a Dani Marques e a Andréia Espírito Santo. A Andréia Espírito Santo tem falado muito, as duas, né? Tem falado muito sobre o tema que nós vamos abordar hoje. Que você já sabe porque já aparece no celular, né, mano? Não tem essa tá surpresa lá mais, né? No título do programa. E é um tema que a gente já falou algumas vezes aqui, né? O último programa, eu achava que tinha sido recente, mas já faz 3 anos. Foi em 6 de julho de 2021 que a gente gravou com a Dani e o Burjac sobre educação sexual como prevenção do abuso. Episódio número 468. E a gente tem um lá do Velho Testamento ainda, do podcast irmãos.com. Foi lançado em 1º de fevereiro de 2011. É o episódio 111, chamado Quebrando o Silêncio. Eu não lembro direito desse episódio. Uau, eu lembro que a gente 2011. Conversou sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Tinham convidado o Gilson Soares, que estava com a gente falando sobre o tema. Nossa, 2011, mas assim, tem conteúdo, já falava. E a gente se motivou pra voltar aqui, pra atualizar, né? Porque assim, 3 anos já é muita coisa no tema, tem muita coisa acontecido, tem muitas denúncias acontecendo, novas maneiras de ver os casos, novas maneiras de identificar o abuso. Então a gente vai conversar sobre isso aqui com a Dani e com a Andréia. A Dani, que acaba de lançar um livro, mais um livro agora, não é voltado para o público infantil, esse livro da Dani, mas é sobre o público infantil, que é o Infância Protegida, lançado pela W4 Editora. E a Andréia, que tá com a gente, que é a coordenadora do Departamento de Proteção à Infância da MTB. Então, assim, a gente tá no meio de gente de peso aqui para falar um pouquinho mais sobre a proteção das nossas crianças. André, antes de começar, ou já começando, a MTB tá preparando um evento, né? Um encontro para falar sobre o tema, que tá para acontecer já, né? Agora em outubro. Fim de outubro, dias 25 e 26 de outubro, vai ter presencial e online. Então, as pessoas que estão longe podem fazer a sua inscrição para o online e com direito às gravações. Então, vai ter a transmissão ao vivo online e presencial em São Paulo, na Igreja Batista do Povo, na Vila Mariana, dias 25 à noite e sábado 26 o dia inteiro. Inclusive, a Dani Marques, nós temos essa alegria que a Dani, que está aqui conosco, também estará lá
sendo nossa preletora. Será um treinamento e conferência de proteção à criança no contexto missionário. Vai focar no transcultural, vai focar nos projetos missionários com crianças, os filhos de missionários, mas também para a igreja local, enviadora, as igrejas que estão preocupadas com a proteção da criança, tanto dos seus próprios obreiros, como a proteção das crianças que elas servem, né? Vai ser bem bonito, a gente está preparando com muita alegria, vai falar muito sobre a organização, a igreja, a agência missionária, como é que se organiza para proteger todas as crianças do seu contexto. Ah, que legal, porque esse é um tema muito urgente mesmo, né? A gente vê cada vez mais casos explodindo disso e, infelizmente, a gente falou isso no último episódio que a gente gravou, a igreja é um dos lugares em que isso acontece também. É onde devia ser o lugar de proteção, é um lugar em que muitas vezes casos assim acontecem. Esse evento é muito importante, você pode, se estiver na região, puder participar ou se programar para isso, tem um mês aí para se programar e participar lá do encontro lá em São Paulo, nesses dias que a Andréia mencionou aí. Então, porque igual a Andréia falou, né, que o evento, o público-alvo do evento, eu acredito que é para organizações missionárias, para igrejas enviadoras, mas também serve para todo mundo, porque todo adulto perto tem uma criança que pode proteger, que pode... Eu acredito que vocês vão falar também muito de identificar sinais de crianças que foram abusadas, como você vai perceber isso e o que você fazer isso na sua mão. Eu acredito o seguinte, que todos nós temos uma responsabilidade quando a gente sabe de algo. E tem gente que procura não saber para não assumir essa responsabilidade. Mas aí quanta infância é perdida nesse meio de caminho, né? Então eu acredito que é assim, vale para todo mundo participar e sabendo que tem online aí, ó, tem uma oportunidade muito boa. Você vai estar lá, Andréia? Eu estarei lá, eu estarei. Presencialmente? Presencial. Essa pergunta é importante, porque se você não sabe, a Andréia mora em Porto Rico, na América Central. América Central, não é Caribe, não, América né? Central, Caribe. É Caribe, não sei muito bem a diferença da categorização. Olha, nem nós aqui. Né? Mas... Então tá bom, então não é só um problema. Porque o pessoal fala América Central e Caribe, mas Caribe não é América Central, não, peraí. Mas ela tá lá na América Central e no Caribe e vai viajar pra São Paulo pra participar. E eu já vou deixando um spoiler, eu tava conversando com ela, a Andréia tem várias histórias de Porto Rico que se encaixariam muito bem no nosso jet lag. A gente tá negociando aqui, porque acho que em breve ela vem aqui pra contar essas histórias também. Ô Dani, e você, Dani? E esse livro? Que história é essa? É meu mais novo bebê aqui, de papel. Pois é, tava escrevendo suas lindas histórias para crianças, para pré-adolescentes e tal, e de repente vem com esse tapa na cara, né? Então, não sei se todo mundo sabe, eu também sou psicóloga, atendo crianças e adolescentes e trabalho com casos de avaliação de abuso na clínica, é uma das demandas que eu recebo lá. Até sobre isso que eu vou falar no congresso, né? Explicar como que funciona todo esse processo de avaliação, identificação e tudo mais, né? E aí eu tava com um conteúdo tão rico nas minhas mãos ali para avaliação, né? Proveniente dos estudos, da experiência clínica. E tem uma outra questão. No meio da avaliação, você toma contato com os profissionais da área jurídica envolvida no processo. Então, assim, participava de, às vezes, depoimento, era convocada para falar com o promotor, com o perito, com o juiz, e eu percebia que dentro desse ambiente faltava informação. As pessoas ali de dentro faziam comentários ou faziam perguntas que eu ficava em choque, assim, como que eles não sabem disso? Por exemplo, um sinal e um sintoma de abuso. E também no processo de orientação dos pais, dos familiares, o cuidado com a rede, também percebia que tinha um buraco ali, as pessoas não sabiam do básico para poder proteger as suas crianças. E aí eu pensei, eu tô com esse material todo aqui em mãos, eu tenho muito conhecimento a esse respeito, eu preciso transformar isso em livro, no sentido de informar, conscientizar e levar essa informação adiante. E aí eu pensei comigo, não pode ser num formato acadêmico, com palavra tipo cara de monografia, né? De tese de mestrado, né? Eu não acesso, eu sempre brinco com esse comentário, que é um comentário que é muito real. Eu quero que aquela senhora que acabou de se alfabetizar lá dentro da comunidade leia o meu livro e entenda. Então eu precisei, um jogo de cintura aí para ser um conteúdo acessível para os profissionais da área jurídica e ao mesmo tempo para qualquer pessoa de qualquer lugar. Essa pessoa que acabou de se alfabetizar, por exemplo, seja um conteúdo assimilável, digerível, entendível. E aí fui fazendo capítulos bem curtinhos, parece uma cartilha. Se transformou numa cartilha, livro, assim. E é mais que um livro, eu uso esse slogan, assim, mais que um livro, é uma missão
porque quanto mais pessoas informadas, conscientizadas, mais as nossas crianças vão ser protegidas. Então, esse material aí para as pessoas usarem à vontade, assim. É muito incrível esse tipo de material, porque às vezes as pessoas ouvem e não tem noção de que acontecem abusos e que ninguém tá sabendo, ou que ninguém tá percebendo, ou que ninguém tá vendo. E aí, quando isso cai na boca do povo, fica, nossa, mas como que a gente não ficou sabendo? Por que eu lembrei disso? Desde quando aconteceu as tragédias lá, né, das chuvas no Rio Grande do Sul, e a gente ficou sabendo que houve casos de abusos infantis nos abrigos, eu fiquei muito chocada. Eu falei, cara, a gente tem que falar sobre isso, porque aonde já se viu, sabe, acontecer abusos em abrigos onde as pessoas estão vulneráveis, e todas estão vulneráveis e perderam coisas, e como que essas crianças não foram protegidas de alguma forma, porque é um local que tem adultos também, muitos adultos. Então, adultos que abusam, mas também adultos que poderiam proteger. Então, assim, a gente tem que falar sobre esse assunto, não tem jeito. Tem que falar, tem que alertar e tem que acordar o povo pra abrir os olhos. Tem que ligar, né, o alerta, né? Às vezes é um alerta que a gente não tem ligado, porque acha que a vida é mais florida do que é de verdade, né? E a gente deixa passar muita coisa que podia ser evitada com cuidado a mais aí, né? Tem aquela ideia de que a pessoa que vai abusar é uma pessoa estranha, é o homem do saco, né? E aí, quando você vai olhar as estatísticas, eu não tô com o número exato aqui atual, talvez a Andréia me ajude com isso, mas eu acredito que mais de 80% das pessoas que abusam são pessoas que deveriam ser de confiança, que deveriam estar protegendo as crianças. Então, a gente da família, a gente que frequenta a casa ou que mora na própria casa, gente da igreja, gente da escola. Por isso que as pessoas precisam ficar atentas aí. Qual que é o perfil do abusador? A gente precisa estudar sobre isso. Qual que é o processo do aliciamento? Quais são os sinais e sintomas de abuso? E eu acho que é bastante disso que a gente vai falar hoje aqui. Eu acho fantástico como a Adriana pensa que é assim, todo mundo precisa saber, todo mundo deveria fazer esse treinamento, todo mundo. E, por exemplo, na emergência, a gente fala sobre emergência. Na emergência é quando mais ocorre abuso. Que maldade, né? Meu Deus. Quando a gente ainda não estudou, não sabe sobre isso, a gente fica assim, como pode estar acontecendo abusos lá nos abrigos no Rio Grande do Sul? Mas, na verdade, qualquer emergência, seja familiar, seja no bairro, na vizinhança, na cidade e dos níveis maiores, globais, é quando mais ocorre abuso. Por quê? As pessoas estão em choque, as pessoas estão preocupadas com a própria sobrevivência, as pessoas confiam de deixar as crianças como der, porque elas estão correndo atrás das outras coisas, e nisso os abusadores, as pessoas abusadoras que querem tirar proveito, é quando elas mais tiram proveito. E talvez uma pessoa, um abusador que em situações normais, ele não teria acesso àquela criança, até pelos seus próprios inibidores, quando ele também está nesse momento de choque, de emergência, ele também se sente um pouco mais liberado. E aí, às vezes, por presença de uso de drogas, de álcool, mas mesmo sem as drogas e o álcool, as crianças ficam muito livres, né? O acesso para quem quer abusar, e também, como a Dani estava falando, o perfil do abusador. Ele mapeia, ele sabe. Uma vez eu ouvi uma profissional do serviço social que trabalhava atendendo só abusadores. Ela disse que um deles falava assim, a gente sente cheiro de criança, a gente sabe onde tem criança. E os que estão em recuperação e não querem abusar, eles fogem de ficar perto de escola, eles fogem de ficar perto das crianças nas igrejas, eles falam. Eu já tive também contato com mais de um abusador, em contexto deles virem conversar comigo em curso que eu estava dando, não foi algo que eu procurei, e um deles, inclusive, falou exatamente assim, eu me afasto de todas as maneiras. Ele já era um senhor, ele já tinha se recuperado, segundo ele, né? Estava na justiça, prestando contas, a igreja dele sabia, e ele falou para mim, num retiro, viu, de carnaval, que eu fui falar uma palavra sobre proteção rapidamente. Fui falar uma noite sobre proteção no retiro de carnaval, veio aquele senhor conversar comigo. A última coisa que eu imaginava era ele dizer que ele já tinha sido um abusador. E ele disse, eu fujo das crianças, porque é uma das primeiras coisas que eu disse, seu pastor sabe, vamos chamar o pastor. E você não pode ficar perto das crianças. Eu fui muito brava, muito séria ali naquele momento. E aí ele retornou dizendo tudo que eu já falaria. Não atendo, não trabalho com essa área, mas eu falaria, e ele já me retornou dizendo, né? Então,
assim, nas emergências é onde mais ocorre abuso. A Aliança Evangélica, eles estão de parabéns, eles fizeram um treinamento de proteção com todos os seus voluntários. Acredito que outras organizações também. É importantíssimo quem vai para a emergência saber sobre proteção à criança. E aí, se todo mundo da sociedade soubesse, estava todo mundo de olho, porque saberia que ali é o momento que mais ocorre abuso, né? Os abusadores, muita gente não sabe, eles se preparam, eles estudam, e é urgente que a gente do lado de cá que está protegendo a criança também estude sobre. Se eles estão se preparando para violentar e abusar, né, tem todo um procedimento, tem todo um estudo, como ela falou, sente cheiro de criança, e os abusadores normalmente têm perfil, né? Eu gosto de crianças do sexo feminino ou masculino, entre 6 e 7 anos, é muito específico. As loirinhas ou as de cabelo castanho, e eles vão em busca dessas crianças dentro desse perfil, que é o perfil que atrai, desperta o desejo deles, né? As que estão mais vulneráveis ficam de olho nas famílias que estão mais despreocupadas, aquelas que, meu filho nunca vai ser abusado, isso nunca vai acontecer. E aí são essas famílias que não estudam, que não se informam, e as crianças ficam mais vulneráveis, e os abusadores estão estudando para isso. Então a gente aqui desse lado precisa chegar nesse nível também, ou até mais, né, de preparo, de conhecimento, de estudo. Nossa, que chocante isso, gente. Na minha cabeça, a gente já falou algumas vezes sobre isso, na minha cabeça eu pensava muito que era um negócio assim, não premeditado, sabe? Quando vocês dizem que é uma coisa planejada, estudada... Como uma caça, né, parece? Meu Deus. Mas isso é uma condição mental que tem que ser trabalhada? É uma questão moral? De onde que vem isso no ser humano? Esse desejo de cometer essas atrocidades? Vocês têm alguma informação sobre isso? O livro tem até um capítulo que eu falo sobre o perfil dos abusadores. A maioria das pessoas tende a achar que todo abusador é pedófilo, né? Mas nem todo abusador tem o transtorno de pedofilia, né? Porque a pedofilia é um transtorno. E aí a pessoa pode apresentar o transtorno de pedofilia e nunca abusar de criança, nunca cometer um crime. Então ele não é né? Vamos usar um termo aqui do cotidiano, ele não é um cara mau que abusou só porque ele tem o transtorno. Ele tem o transtorno, ele pode buscar ajuda, tratamento e passar uma vida inteira sem cometer um crime. E ele tem o transtorno. E tem casos que a pessoa não tem o transtorno de pedofilia. Ele tem o que seria assim, aquela parte do cérebro, da parte da moral e que te faz tomar cuidado com o que você faz, sentir compaixão pela dor do outro, essa pessoa não tem isso, né? Então é um perfil antissocial. Então, assim, não importa se é criança, se é mulher, se é cachorro, ele quer saciar o desejo dele. Nesse caso, ele pode trabalhar no sentido de não se preparar tanto, mas deu vontade, tem oportunidade, vou lá e faço. E aí não tem a ver com o transtorno de pedofilia. É alguém que quer saciar o desejo até com uma árvore, se puder. E ele não tem essa questão da moral, da preocupação, a empatia, né? O perfil antissocial. Agora, a pessoa que apresenta esse transtorno de pedofilia, e pode até acontecer com essa pessoa que tem o perfil antissocial, é ela se preparar, porque tem o processo de aliciamento, que é o processo de sedução, não só da criança, mas da família. Então, ele vai conquistar a confiança da família, ele vai conquistar a confiança da criança, e quando ele perceber que o terreno está seguro, ele vai fazendo investidas e tentativas, e aí quando ele percebe que a criança vai guardar o segredo, que está segura, ele vai partindo para os abusos de fato. Agora, o perfil antissocial não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa, como a Dani já tinha falado, má, uma pessoa que não frequente os lugares, pelo contrário, né? Ela frequenta os lugares, ela conversa com as famílias, ela conversa com a criança, esse aliciamento, né, vai se dar junto com a família e com a criança, ganhando a confiança da família e ganhando a confiança da criança. E às vezes é um tio, até uma tia também, gente, porque também mulheres abusam em menor proporção, mas abusam, e eu também tive contato, não com mulheres abusadoras, mas com vítimas de abuso, crianças, adolescentes, ou até adultos que foram abusados por mulheres. Inclusive, também em curso, levantaram a mão, uma seminarista disse, eu fui abusada pela minha babá, e todos nós éramos da igreja, inclusive ela. E não é incomum, tá? Às vezes a gente fala só no masculino, é mais a nossa língua portuguesa. Mas aí, só para fechar isso, são pessoas, então, que vão se mostrar solistas. Esse aliciamento pode ser primeiro fazendo um carinho, como um tio, uma tia, uma pessoa que quer bem. E depois, ao invés de tocar só na cabeça, no cabelo, vai tocando no corpo, pode às vezes pedindo desculpas, porque tocou na região de genitália, tocou na região
região mais sensível, nos mamilos. E o aliciamento pode ser bem diferente. Pode ser tanto também, primeiro, só sem toque, né? O abuso também pode ser sem toque, inclusive. Mas é só para lembrar, assim, que os abusadores, eles planejam e eles se aproximam e eles são queridos. A gente, a princípio, não desconfia deles. São pessoas que estão ali para nos ajudar, nos alegrar, cuidar da gente, assim, tanto da criança como da família, né? O segredinho é uma ferramenta dos abusadores, né? Eles inventaram, nós temos um segredo. Por isso que é importante no processo de educação dos filhos aí não ter segredo. Fala, segredo não é legal, em nenhum contexto. Ah, mas como que eu vou fazer o aniversário surpresa da mamãe? Usa a palavra surpresa, não usa a palavra segredo, né? E eu trabalhei num caso em que o avô fazia um segredinho com a neta. Qual que é o segredo? Só que ele falava na frente de todo mundo, assim, qual que é o segredinho do vovô? Aí a menininha falava, você me ama muito, muito, muito. E aí ele repetia. O vovô tem um segredinho, qual é? Só que aí nos bastidores tinha um outro segredinho. E ele fazia isso para quando acontecesse da menina falar do segredinho do vovô pra alguém, ninguém desconfiar. A família sabe, o segredinho do vovô é que ele ama muito, muito. Então, no sentido de proteger as nossas crianças, a gente precisa, às vezes, fazer coisa que não precisaria. Seria proibir de usar o termo segredo, ou falar, não proibir, mas ensinar que é algo que não é legal, que é errado. Se alguém falar de segredo, vem contar pro papai e pra mamãe. É uma coisa que eu, desde criança, a gente falava pros nossos filhos, né, principalmente com relação à escola, assim, quando eles ainda, né, não verbalizavam tanto as coisas, eu sempre falava pra eles, ó, quando qualquer pessoa falar pra vocês, isso aqui é um segredo, não conta pros seus pais, a primeira coisa que vocês vão fazer é contar pros seus pais. Isso. Porque isso é muito pesado, né? Eu sei que, assim, isso não é suficiente pra garantir que a criança não vai passar por abuso, mas acho que dá esse clima de confiança dentro de casa, né? Independente da situação, você tem que confiar nos seus pais e a gente vai estar do seu lado, mesmo que você ache que você está errado, né? A gente vai estar junto. Eu acho que conquistar essa confiança dentro de casa é fundamental, né? A gente está trazendo o tema aqui para ajudar as pessoas a identificarem abusos nas crianças. Mas também tem outro lado, tem de como a gente preparar as nossas crianças para não serem vulneráveis também, né? Muito importante, desde bebê. Eu falo com as crianças, eu uso 2 bonecos, até poderia ter trazido aqui, embora é áudio, né? Os 2 bonecos que eu uso, um menino e uma menina, um boneco e uma boneca, eu falo assim, o Celestino e Anne, eles vão ter uma surpresa. Então, ensinar o que é segredo, surpresa, como a Dani já estava falando, a surpresa tem hora para acabar, primeiro de tudo. A segunda parte da surpresa, então eu coloquei esse número, 3 adultos têm que saber. Quais são os 3 adultos que vão saber o segredo do Celestino, a surpresa boa que vai acontecer com o Celestino? Com a Anne, né? Então pode ser para a professora, para o pai, para a mãe. Alguém tá tendo uma surpresa aí, uma festa de aniversário, um presente, um cartão. Mas só que surpresa tem dia para acabar e tem 3 outros adultos sabendo. 3 adultos, não quem vai ganhar a surpresa, mas 3 adultos sabendo. Porque aí também sai da casa, né? Se tiver 2, né? O pai e a mãe sai da casa. Então, 3 adultos sabendo a sua surpresa. E as crianças brincam, na verdade, quando eu falo essa parte, apontando pros bonecos, né? Que são bonecos projetivos, bonecos de pano, mais ou menos 30 centímetros, para elas se identificarem como se fosse, né, falando dos bonecos, mas estamos falando delas e para elas, né? Então, quem é que a Anne tem? Que ela pode contar esse segredo, essa surpresa. E o segredo tem dia para acabar. Então, é muito importante mesmo falar sobre isso. Essa questão da rede de proteção, né? A Adri falou sobre assim, como proteger a nossa criança, que ela fique fortalecida também para, de repente, se proteger longe dos nossos olhos. É isso que a Andréia tá falando, né? Você ter uma rede de proteção, esses adultos da rede, não pode ser um número muito grande de pessoas, mas assim, 3 ou 4 pessoas de muita confiança e que ela saiba quem são essas pessoas. Se acontecer alguma coisa, quem são as pessoas da sua rede de proteção? A mamãe, o papai, a tia fulana e a avó, de repente, né? Depende da tua dinâmica aí. E é importante que, sei lá, ela tá na escola, ela tem alguém que ela possa contar, acionar, ela tá na igreja. E é importante reforçar a tua rede de proteção, a tua rede de confiança são essas pessoas, você pode contar com elas, né? E a questão do segredinho também, uma coisa interessante, que também tá ali quando você vai
vai trabalhar tipos de toque, o toque do bem, né, um toque legal, é aquele que não pede segredo, todo mundo pode ver e todo mundo pode saber. Se tá pedindo segredo, se precisa ser escondido, é porque tem alguma coisa de errado. E é interessante a criança saber disso, né? Interessante não, é necessário. Carinho bom, todo mundo pode ver, todo mundo pode saber, todo mundo pode fazer esse carinho se quiser, todo mundo pode receber se quiser. E o segredo, o carinho que não é bom, não. É um carinho que é isolado, lá longe de todo mundo, escondido, ninguém tá vendo, no escuro, ai, 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 na hora de dormir, depois que foi dormir, não tem mais carinho. Acabou a luz, faltou a luz, não tem mais carinho. E em segredo, esses 4 não são bons, não. Se vocês vistem a minha cara agora, uma cara bem feia, os polegares para baixo, para deixar bem claro para as crianças, né? Esses carinhos no escuro, isolado, escondido, em segredo, não são bons. Muito bom. São regras, a gente vai vendo vocês explicando, vai imaginando que já pode ter acontecido em situações como essas, né? Em que essas coisas têm que ser notadas. Mas quando surge até uma desconfiança, algo que levante alguma suspeita, qual deve ser a atitude dos pais, quando percebem qualquer um desses sinais aí que a gente está dizendo que as crianças podem demonstrar de estar passando por algum abuso? A nossa lei permite a denúncia, orienta a denúncia em caso de suspeita. Você não precisa ter provas, você não precisa ter certeza. Você teve qualquer suspeita, a lei te orienta e ela te protege em relação a isso. Você pode fazer a denúncia, inclusive denúncia anônima, se você não quer se envolver, está com medo, preocupado, tem 180, é anônimo, porque aí uma equipe vai se movimentar, uma equipe profissional no sentido de investigar, né? Porque você fala, e se não for, vai prender fulano? Não, eles vão investigar, né? Vão entrevistar, vão fazer tudo aquilo que precisa ser feito para proteger a criança. Em geral, isso é feito em sigilo, porque eu acho que tem um risco muito grande também de ter uma suspeita indevida, de acontecer isso e a pessoa ser queimada de uma maneira injusta, né? Uhum. Isso é feito sob sigilo, com cuidado, pelo menos, assim, nesse primeiro momento? Ninguém vai expor nas redes, né? A equipe que tá trabalhando, quem vai ficar sabendo é a pessoa que tá sendo investigada ou algum familiar muito próximo, né? E se você faz denúncia anônima, o seu nome não vai ser exposto também. Você nem precisa falar o teu nome na denúncia anônima, nem dar teu endereço, nada disso. Mas essa pessoa vai ser investigada. Fico aqui pensando, né? Cada um de nós aqui, acho que se alguém suspeitasse de mim, de repente, e eu não fiz nada de errado, mas alguém vai me denunciar, né? Acho que vocês podem também se imaginar nessa situação. É muito angustiante você ser tido como suspeito, passar por todo um processo de investigação, mas quando você põe na balança, assim, e se realmente essa criança está sendo abusada, né? Não é melhor a gente passar pelo processo de investigação e proteger uma criança, a gente adulto, né? Então, acho que a lei entende nesse formato, melhor investigar do que correr o risco dessa criança continuar sendo abusada. É importantíssimo, né, investigar, porque a maioria das vezes o que acontece é o oposto, a criança está sendo abusada e ninguém fica sabendo, não há denúncia, a criança não consegue se expressar plenamente para dizer sobre, então fica tudo ali escondido. Então é muito importante essa suspeita, essa nossa lei, que na suspeita a denúncia já pode ser feita, a criança já pode começar a ser cuidada e o abusador, a pessoa abusadora, investigada, né? Tem muitos casos que não chegam para denúncia. E essa denúncia deve ser feita para quem? Por exemplo, se a suspeita está acontecendo de um abuso na escola, por exemplo, a melhor pessoa a procurar é o diretor da escola? Isso não vai, talvez, assim, porque às vezes tem aquelas coisas assim, a escola não quer que aquilo seja exposto, vai queimar a imagem da escola, vai tentar encobrir, ou se a denúncia está acontecendo na igreja, vai falar com o pastor da igreja? Será que é a melhor pessoa com quem a gente vai falar? Qual que é a orientação? Eu acho que o melhor caminho é você buscar se você não quer aparecer, né? Se tem essa
suspeita dentro de uma escola, dentro de uma igreja, e você não quer aparecer, diz que sim, né? A denúncia anônima, você nem precisa dar o seu nome, a equipe vai lá investigar e ninguém fica sabendo que foi você. Agora, se de repente você não tiver problema em aparecer, tem o conselho tutelar, tem o Ministério Público, alguma delegacia, uma equipe vai se movimentar, assistente social, é psicólogo, né, advogado, eles vão se movimentar no sentido de fazer uma investigação mais a fundo. Mas é importante também, é que você fez a pergunta lá atrás, Paulinho, né? Você tá suspeitando, o que eu faço? Faz a denúncia e ao mesmo tempo trabalha com a criança também, no sentido de proteger a criança. E aí tem todo o processo de educação sexual positiva, que é uma expressão que assusta muita gente, que é um processo de proteção à criança, de prevenção ao abuso, né? Então, se essa criança ela já sabe quais são os toques bons, os toques ruins, quem é a minha rede de proteção, o que eu tenho que fazer se acontecer um toque ruim, quais são as minhas partes íntimas, quais são as partes privadas do corpo. Se ela sabe de tudo isso, é uma criança que está mais fortalecida, ela está mais protegida. Então, assim, se de repente está acontecendo alguma coisa suspeita, você chegar perto dessa criança não no sentido agressivo, né, bravo, que ela fique assustada, com medo, mas eu tô aqui para te ouvir, se colocar de forma acolhedora, tô aqui para te ajudar, eu vou te proteger, não vou ficar bravo com você. Tem criança que vai abrir o jogo e vai contar alguma coisa, e tem criança que não vai ter medo, né, dependendo do que o abusador colocou na cabeça dela, né. E aí, cada caso é muito único, assim, eu já trabalhei com caso de criança que a criança demorou 1 ano e meio, mais ou menos, para conseguir falar, de tanto medo que ela sentia, mesmo estando afastada há 1 ano e meio do abusador. Ela demorou 1 ano e meio para falar, ela falava nas brincadeiras, aparecia, nos testes projetivos, nas brincadeiras aparecia, mas ela no verbal, ela tinha uma crença de que se ela verbalizasse aquilo, a mãe dela morreria imediatamente. Nossa. Então ela não falava. Mas esses testes projetivos que você falou, só os profissionais vão saber fazer, né? Os pais não conhecem esses testes, né? Não vão identificar do jeito que os profissionais identificam, né? Sim, por isso que também buscar a ajuda de um profissional é importante para cuidar da criança, para fazer avaliação. Essas coisas vão acontecendo, acho que todas simultaneamente, né? A denúncia, a orientação da criança, a busca de um profissional. Para os pais, a gente fez uma live, eu e a Dani, também esse mês de setembro, pelo Instagram da MTB, e a gente até chegou a falar um pouco disso, do pai que é atento, a família que está atenta. Por exemplo, na brincadeira, no brincar, muita coisa também se revela nesse nível fora do profissional, né? Fora do nível técnico, que aí realmente são os psicólogos, são as pessoas especializadas que vão conseguir. Mas da família, o brincar 10 minutos cada dia, brincar no chão, olho no olho, deixar a criança entrar na fantasia, isso traz também um pouco da vivência dela, do que ela está vivendo. Esse olhar atento também vai perceber uma mudança de comportamento. Mudança de comportamento, a gente também falou isso, a Dani falou, né? Mudança de comportamento não quer dizer que está vivenciando abuso, não é isso. Mas se estiver, né, um dos sinais que vai aparecer é a mudança de comportamento. Então, toda mudança de comportamento precisa ser cuidada, precisa ser investigada. E acho que os pais hoje estão perdendo muita oportunidade no brincar, porque o brincar revela muito. Eu trabalhei num projeto social no Brasil, né, na minha cidade, em Praia Grande, há alguns anos atrás, e as crianças brincando, começaram a brincar das bonecas estarem numa relação sexual. Uau! Imediatamente, eu olhei e percebi. Eram crianças de 4 anos de idade. Então, eu sentei e fui brincar. Primeiro, elas se assustaram, 2 menininhas brincando com as bonecas. Mas aí, elas continuaram a brincadeira. Só que já um pouco menos, porque eu estava perto. E eu fiz algumas perguntas. Inclusive, eu nem era especialista ainda em proteção à criança, não. Mas foi nítido ali que estava acontecendo algo. Pode ser apenas elas estavam vendo, sendo testemunhas, vendo relação sexual dos pais, de irmãos mais velhos, todo mundo no mesmo ambiente da casa, mas isso já produz um impacto de abuso. Pode produzir um impacto de abuso, né? Presenciar uma relação sexual, mesmo que você está dormindo. Então, poderia ser acessando pornografia, poderia ser, inclusive, vendo as novelas. O reflexo disso, o impacto disso. Mas, ali já tem um sinal de que alguma coisa no desenvolvimento sexual da criança está adiantado, está numa fase que não teria aos 4 anos. A brincadeira de bonecas não seria de 2 bonecas num ato sexual, né? Então, a partir daí, é preciso ter esse encaminhamento, né?
né, desse cuidado. Pais e mães atentos, familiares atentos, eles vão perceber que tem alguma coisa de errado. A criança que está sendo abusada, seja um abuso com toque ou sem toque, ela vai dar sinais no comportamento, no conteúdo das brincadeiras. Então, um adulto atento, ele vai perceber, meu filho está fugindo um pouco do padrão, assim, do que ele sempre foi. Costumo dar o exemplo assim, uma criança que sempre foi muito faladeira dentro de casa. De repente, ela está bem retraída. Ou ela sempre dormiu muito bem, agora ela tá tendo problemas no sono, vômitos, diarreia, o físico tá estranho, faz exame e não sai nada nos exames. Marcas no corpo, nem sempre vai ter marca, mas às vezes aparece. Aquela ansiedade, reclamando angústia na barriga, uma sensação ruim na barriga. E conteúdo sexual adulto nas brincadeiras, nos desenhos, na massinha. Eu atendi num projeto uma vez uma criança, a gente tava brincando de argila. Ele fez na argila um pênis adulto, ele tinha 8 anos. Ele fez um pênis adulto, aí ele pegou um barbante branco e fez a ejaculação do pênis. Então você pensa assim, uma criança de 8 anos não é normal que ela tenha acesso a esse tipo de conteúdo. E aí a gente foi investigar depois e ele não sofria abuso sexual com toque, mas o pai, para ele virar homem, colocava ele para assistir pornografia. E isso também é tido como violência sexual, né? Em geral, o lugar mais fácil de identificar o abuso é na escola, onde a criança passa a maior parte do tempo, né? Se o abuso está acontecendo por pessoas de confiança, da família, ou os pais, o que quer que seja, é a escola que vai identificar. Os professores estão sendo treinados para isso? Existe algum movimento, alguma campanha que ensine os professores a identificar esse tipo de coisa? Porque o que você fez aí é dentro de um procedimento todo para tentar identificar alguma coisa e tal. E no dia a dia, assim, os professores estão atentos a isso? Como que é a realidade brasileira? A realidade, Danita, você fala, de repente você está com outra experiência aí diretamente no Brasil. A realidade é que agora estamos falando muito mais, tentando fazer treinamentos, mas ainda é muito pouco. Trabalhei só dando treinamentos, né? Principalmente na igreja, mas vinham a maior parte do público professores, uma outra parte psicólogos e assistentes sociais, mas a maior parte professores da rede pública e até de privada também, diretores de escolas, nossos irmãos em Cristo, né? Irmãs em Cristo. E assim, essa realidade era de que eles se conhecem pouco, eles se sentem muito ameaçados, muitos não fazem o que deve ser feito, faz errado, e só quando tá gritante, que tá percebendo assim, tá muito gritante. Um desenho, por exemplo, que houve de uma menina que fez um desenho também, da genitália masculina, e não tinha como a professora fugir daquilo, conhecia a menina, 5 anos de idade. Mas essa, por exemplo, é uma professora que tinha feito capacitação de proteção à criança, né? Uma irmã nossa. Ela levou para a direção e a direção falou, nós não vamos fazer nada sobre isso. Só que o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, a lei, diz que a escola, ao saber, precisa chamar o conselho tutelar e fazer a denúncia, a escola e os médicos, né? Aí eu também já vivenciei tantas histórias difíceis, longe da clínica, não sou psicóloga, não trabalho, não atendo crianças vítimas, então é tudo muito anterior a isso. Uma das piores histórias para mim foi uma professora que me ligou, também porque conhecia, sabia que eu dava treinamentos de proteção e disse, fiz tudo errado hoje. Falei, o que você fez? Ela disse, uma menina falou no meio da sala, verbalizou algo feio, forte, né, pesado, de baixo calão, contando também das brincadeiras, da interação dela com o namorado da mãe. Mas isso assim, rápido, né, vomitou ali a criança. Todo mundo se assustou, a professora se assustou, as crianças também. A professora tirou a menina da sala como se ela fosse uma culpada de alguma coisa, né? Levou para fora da sala para resguardar, talvez, mas a professora, assim, na hora não sabia o que fazer. Tirou a menina da sala com essa agressividade até, né? E aí a menina começou a chorar. A professora disse, vamos para a diretoria e você vai falar para a diretora. A menina não parou de chorar. Quem é que vai para a diretoria, gente? Quem é que é levado para uma diretora? Quem tá fazendo uma coisa errada? Ela não parou de chorar. Na frente da direção, ela não parou de chorar e ela não falou e não era para falar, não era para falar nada para a direção realmente. Quem tinha que falar era a professora. Ter acolhido de maneira correta e ter ido falar com a direção. E aí a diretora chamou a mãe da menina para completar, assim, um negócio. Desastre. Aquela manhã, aquele desastre. Aí a professora, à tarde, me ligou,
chorando. Fiz tudo errado, por que eu fiz isso na hora do desespero? Tive que acalmar a professora, não é a primeira vez, né? Tive que acalmar a liderança de Ministério Infantil também, que fez tudo errado também. Aí tive que acalmar a professora para depois ela tentar ajudar, mas assim, o estrago estava feito na vida daquela criança que conseguiu de uma maneira revelar espontaneamente, de uma maneira bem difícil, mas existe isso. As crianças que revelam espontaneamente, precisa fazer uma boa acolhida da revelação espontânea, é um tema, isso, né? Que a gente treina as pessoas para fazerem, todos nós, qualquer pessoa, em acampamentos, qualquer lugar onde tem crianças, professores, acolhida da revelação espontânea e encaminhar, né, o caso. Ia ser tudo diferente. Mas é claro que se for uma criança cuidada a partir dali, ela vai ter um desfecho aí. A Dani, que é realmente a pessoa que nos traz muita esperança com o seu trabalho, né? Mas assim, começou tudo muito ruim, né? Não precisava ter sido assim. Eu tenho uma impressão muito parecida. Assim, eu percebo que tem profissionais que buscam se capacitar, vão atrás de capacitação. Então, tem professores da rede pública, da rede privada, que sozinhos vão procurar lá o curso da Andréia, vão comprar aqui meu livro e vão se preparar e vão estar preparados. Já vi coordenadores, diretores fazendo isso, levando a capacitação para os seus funcionários. Quando o abusador está se preparando para o aliciamento, ele vai em busca de pessoas despreparadas. É o terreno que ele vai, para ele é mais seguro, né? Então ele vai perceber a escola mais despreparada, a igreja mais despreparada, a família mais despreparada. Então, quando a gente se prepara, a gente está construindo um muro entre o abusador e a criança. Tem uma lei que toda instituição pública e privada que recebe crianças tem que ter pelo menos um profissional capacitado para identificar sinais de abuso. Existe essa lei. Essa lei foi criada, estava indo para a Tailândia. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, meu Deus, que bênção essa lei. Tomara que quando eu voltar, todas as escolas, todas as entidades públicas e privadas, incluindo a igreja, já tenham alguma coisa na área da proteção. Faz 10 anos. Faz 10 anos, essa lei existe. Ela tá no ECA, é o artigo 70, foi incorporado, né? E ela não é falada, ninguém sabe, as escolas não sabem, ninguém sabe. Esse ano, para mim é uma grande tristeza, porque eu me lembro tão bem, quando eu fiquei tão feliz com essa lei, que eu falei, nossa, eu nem vou ver isso, mas vai ter todo esse movimento, assim, sabe? E não teve, né? Eu voltei e não tinha nada. Não tem até agora, né? De obrigatoriedade das pessoas cumprirem a lei. E esse ano começou uma outra lei que também ajuda um pouco, mas também, olha, não está sendo falada, que é uma lei de atestados de antecedentes criminais, certidão de antecedentes criminais, que toda a entidade pública e privada que atua com crianças no Brasil o novo funcionário deve apresentar um atestado de antecedentes, e toda a organização que recebe dinheiro do governo deve pedir o atestado de antecedentes a cada 6 meses. Fiz uma inscrição aqui na Espanha para trabalhar como auxiliar de conversação, e uma das coisas que é pré-requisito obrigatório é o atestado de antecedentes criminais, tanto do meu país quanto de agora. Então, Uau, assim, eu tive que apresentar dois antecedentes criminais. Aqui também, em Porto Rico, não fiz, mas eu fui procurar um trabalho voluntário com crianças nas escolas, falar de educação, higiene, várias coisas, inclusive proteção, eles falavam, queria só conhecer, né, aprender, né, mas eu tinha que apresentar também, eles me informaram, disseram direitinho. É muito louco isso, né? Eu já até tirei o meu atestado daqui. Sim, e pra ter ideia, aqui a gente tem poucos acampamentos e retiros para crianças e adolescentes, né, porque aqui a realidade na Espanha tem poucos cristãos evangélicos, mas agora, há pouco tempo atrás, teve um acampamento que foi organizado pela Hillsong da Espanha, inclusive, aqui, e um dos estudantes brasileiros estava pensando em ir pro acampamento para trabalhar como monitor e ter contato. Ele tem 18 anos e pediram antecedentes criminais pro menino de 18 anos. Só que ele não foi porque, enfim, ele estava envolvido em outro projeto, e aí é interessante, porque daí o pessoal da nossa igreja falou que os monitores, até novinho, assim, 17, 18 anos, tem que apresentar antecedentes e tem que fazer curso também. Que doido. Isso já ajuda muito, mas não garante 100%. Não garante, exatamente, porque tem muita gente que não vai ter antecedente, né, fazendo coisas aí. Tem, mas são barreiras que vão se colocando. E outra, o abusador, ele tá procurando. Acampamento é um dos lugares que ele vai.
cristãos no Brasil, em todo mundo. Aí ele chegou com essa barreira, ele tem que apresentar um atestado. Ele nem sabe se ele tem uma denúncia ou não, porque ele já fez tanta coisa, já aprontou tanto. Aí ele não vai, entendeu? Sim. É uma barreira, é uma das, né? É pequena ainda, mas é uma das importantes para ele também. Outra coisa, ficar assim, opa, quer dizer que ali eles estão ligados no assunto. Então vai ser mais difícil para eu conseguir uma brecha. A gente vai falar super disso na nossa conferência e treinamento da MTB em outubro, no fim de outubro. Tem uma sessão, inclusive é comigo essa sessão, que é só sobre triagem, recrutamento. A gente vai falar disso, né? É muito importante colocar esse treinamento, um formulário de proteção, já desde a inscrição da aplicação para o trabalho, como você estava falando, Adriana, já fica sabendo ali na aplicação para o trabalho que você vai ter que entregar esse documento. Ainda no Brasil, essa lei, que é novíssima, eu li uma reportagem que tinha professores, não sei se era de São Paulo, era de algum estado, que estavam preocupados, achando que era um preconceito. Ela não é sobre crimes que você cometeu no passado e você pagou por eles. Ela é sobre crimes contra a criança, ou deveria ser. Quando se pede o atestado, é do crime contra a criança. Contra a criança. Né? É do crime de cunho sexual. Vai ter crimes e crimes, né? Então, nós fizemos no Vocari, nós fizemos esse ano, o Departamento de Proteção da MTB, nós pedimos para todos os voluntários do Vocari apresentarem. Eles tiveram formulário e referência pastoral que fazia pergunta de proteção, e eles apresentaram a certidão de antecedentes dos estados. A gente foi assim, bem profundo, achando que estava fora do Brasil, num ambiente bem assim, desses que já conhecem essas leis, essas regras. A gente pediu de todos os lugares dos estados do Brasil que eles moraram a partir de 18 anos, foi difícil, e o federal, né? Porque tem crimes também que são só na instância estadual no nosso país, né? A gente está tentando, a gente vai falar sobre isso na nossa conferência e treinamento, dentre tantos outros temas, né? Porque essa é uma parte também bem importante. E é tão chocante, sabe? Porque eu participo de acampamentos e retiros, assim, desde muito nova, né? E você vê que realmente é um ambiente, infelizmente, vulnerável para criança. E a gente tem filho hoje, e eu sempre fiquei com muito medo de mandar meus filhos para acampamento. Eu confesso. Sempre tive muito, muito medo, sabe? E de mandar filho para acampamento e acionar 3, 4 adultos, falar, fica de olho, por favor. Ou se vocês ouvirem alguma coisa, fica de olho e tal, porque realmente a gente, eu acredito isso que com vocês também, né? Como a gente acaba estudando o assunto e vocês estudam mais ainda, a gente fica muito alerta, né? Com a guarda bem alta mesmo aí, com a antena ligada, porque quando a gente tá em acampamento, em retiro, e a gente começa a conversar, sempre tem aquelas rodas, né? De conversa, vamos lidar com trauma, lidar com o passado, você precisa ser perdoado e tal, essas coisas. Gente, o que tem de pessoas que foram abusadas é incrível. Sempre tem. Eu falo sempre, eu não gosto muito de usar a palavra sempre, nunca, né? Mas nesse caso, sempre teve uma história de alguém que foi abusado sexualmente. É incrível. Sempre. Na infância. Eu atendi uma época num serviço voluntário, uma menina de 18 anos, e ela foi abusada dos 10 até os 17 pelo pastor da igreja, que era casado e tinha filhos. E ela era filha da zeladora da igreja. E ele fazia orações antes e depois dos abusos. E então, quando ela me procurou, ela ainda achava que era de Deus, porque ele estava orando, Deus estava envolvido. Então ele falava para mim que era a vontade de Deus. Né? Imagina, um pai, pastor, né? É aquela figura que você não vai desconfiar. Né? Então, acho que todo esse cuidado não é exagero, é necessidade, assim, de preparar nossas lideranças, tomar esse cuidado, assim, o que a Andréia estava falando, né? Se toda instituição tiver um termo de compromisso, que a pessoa tem que mostrar antecedentes, ela tem que preencher o termo, assinar, se comprometendo, né, que vai cuidar e proteger da criança. E o Brian costuma falar também, uma regra das instituições que ele trabalha é nenhum adulto está autorizado a ficar sozinho com criança em nenhum ambiente. Pelo menos 2 ou mais pessoas. Então, quem está se voluntariando para trabalhar, se inscrevendo, se está pensando em abusar, vai olhar todas essas barreiras e vai dar um passo atrás. Nossa, aqui é um ambiente muito preparado, vigiado, as pessoas estão conscientes, então a chance de acontecer é muito menor. Quem é o Brian? O Brian também vai estar com a gente na conferência, serve com a gente na MTB, mas o Brian, além disso, ele é consultor e professor na área de proteção, mas ele é coordenador da proteção à criança
criança da OM na América Latina, da missão da Operação Mobilização na América Latina, e ele também é do grupo do time de resposta global de abusos na OM, porque existe essa especialização. Pessoas nas agências missionárias que trabalham só com a resposta quando já ocorreu abuso, ou seja, porque ocorrem abusos, né? E o Brian também serve, então, com a gente na MTB, a Dani também, agora somos um grupo só de amigos e trabalhadores de proteção à criança, graças a Deus. Também teve esse contato com o Brian numa conferência, né, que vocês tiveram com a Dignitate, uma ONG em São Paulo ligada à Igreja IBNU, que trabalha com combate ao tráfico, que a Dani faz parte, inclusive, né, Dignitate. E o Brian também vai falar sobre resposta ao abuso no nosso treinamento e conferência da AMTB no fim de outubro. É um bloco junto com a Dani. O Brian e a Dani, eles vão falar depois que o abuso já ocorreu. Mas temos a Patrícia Fenneman, que vai falar sobre a política de proteção e essas normas de conduta nesse treinamento. Você vê quanta coisa a gente está preparando. Sim. Nossa, Não, eu legal. acho interessante você falar igual, porque, por exemplo, a Patrícia Fenneman, ela é da MIAF, né? Trabalha com missionários transculturais. E assim, a gente agora tá num contexto transcultural e tem toda a dificuldade da língua, de você perceber o comportamento humano. A Então, cultura eu é acho diferente, que a preparação, ela é diferente, acaba sendo diferente pra quem tá no transcultural. Até hoje, às vezes, assim, me pergunto, sabe, acontece alguma coisa, eu falo, gente, isso é normal, isso não é normal, isso é normal, isso não é normal. Então, aí a gente vai trabalhando com as crianças e vai identificando as coisas e vendo o que é normal e o que não é normal, né? E aí, essa preparação que a MTB prepara o transcultural, eu acho que é fundamental, né? Super importante. Acabamos de lançar um artigo da MTB, junto da Proteção e do Filhos, que o Brian escreveu, Brian Pitondo, acabamos de lançar, chama Vulnerabilidades que os filhos de missionários estão suscetíveis ao abuso e ao silêncio desse abuso. Acabamos de lançar, vou mandar para você, e vocês divulguem, por favor, exatamente isso, porque tem várias vulnerabilidades que são dos filhos de missionários. O Brian elenca ali algumas. É uma aula, dá um livro aquilo, e a gente também vai falar disso. Quem vai estar com a gente, estou fazendo muita propaganda, mas é a verdade, quem vai estar com a gente falando dessa parte dos filhos de missionários também é a Alicia Macedo, que é a coordenadora do Filhos. Então a gente está com esse time montado ali para cada um falar uma coisa, e quem participar, presencial ou online, com a gravação, vai ter um treinamento, vai sair dali munido, assim, sabendo vários assuntos desses que a gente está falando aqui em 1 hora, que são muito importantes. Muito importante. Checklist, assim, Doni, feito, eu consegui, eu sei sobre isso, eu tenho um mínimo conhecimento disso para seguir a minha vida, porque todos precisam saber sobre proteção, né? Eu queria terminar com uma pergunta que talvez não seja o que vocês estavam esperando para esse final, e eu imagino que é algo que não é tratado em muitos lugares. Ai, que medo dessa pergunta, amor. Eu não vou nem responder, mas já tô com medo. Vocês disseram que os abusadores vão buscar conhecimento. Eles vão buscar saber o modus operandi, eles vão estudar, vão se preparar para isso. E pode ser que algum deles esteja ouvindo esse programa para ter mais informação. E pode ser que chegou num ponto e ele tá se vendo precisando de ajuda. Ele chegou à conclusão de que não quer mais essa vida e quer tratar isso de alguma maneira. Glória a Deus. Qual que é o caminho que essa pessoa tem que percorrer? Onde ele tem que buscar ajuda? Qual que é o lugar que vai ajudá-lo de fato? Talvez vários caminhos. Ele vai ter que ser muito corajoso. Ele tá de parabéns se ele fizer isso. Entrou muita luz nas trevas. E eu já vivenciei uma situação que um jovem, primeiro, estava lá no treinamento, na organização com que ele servia, e ele respondendo várias perguntas, falando várias coisas. Aí eu assim, uau, esse menino sabe bastante de proteção. No final, eu me toquei e falei assim, peraí, André, esse menino é tão jovem. Ou ele sabe de proteção porque ele foi abusado, ou ele sabe de proteção porque ele abusa a minha filha. Aí o menino tava super empolgado, 20 e poucos anos, casado, jovem. Aí eu fui falar com ele. Aí ele falou assim, obrigada que você veio falar comigo. Você não podia ir embora sem eu conversar com você.
você? Aí ele contou pra mim a vida dele, que ele realmente foi abusado, mas hoje ele era um abusador. E eu falei pra ele, uau, entrou muita luz aqui nas suas trevas, muita luz. Ele falou, meu líder tá aqui, meu líder da igreja tá aqui. Posso chamá-lo? Eu vou repetir tudo isso pra ele. Eu que vou falar. Aí ele chamou, repetiu tudo. É uma história terrível, né? Não preciso nem falar. O líder ficou arrasado, acabado, né? Nunca tinha ouvido, nunca tinha imaginado. O Espírito Santo ainda me orientou antes, né? 5 minutos antes, né? O rapaz não, o líder dele. Mas aí, o que ele fez? Ele disse que iria prestar contas, iria para a polícia, e ele disse que iria buscar ajuda. Na mesma hora, eu conversei com um ministério que existe, que trabalha junto com a justiça, com abusadores, que estão na justiça, né? Respondendo na justiça. E esse ministério falou, encaminha para nós, temos psicólogos, tem parte gratuita, tem parte que eles cobram, né, pelo atendimento, mas ele falou, a gente atende, sim, abusadores, e a gente ajuda nessa orientação, nesse caminho de como ir para a justiça, porque tem que ir, né? Mas porque ele entende que tem que falar, tem que denunciar. Eu não acompanhei mais, eu só passei esse contato e depois eu confirmei se ele tinha entrado em contato com esse psicólogo desse ministério no Brasil. Ele tinha entrado em contato. Confirmei com ele, com o rapaz e com o psicólogo, né, do ministério. O psicólogo me deu um ótimo feedback devolutiva dele. Da honestidade, né? Não foi porque foi pego e estava confessando. Chegou aquele momento que Deus preparou. Então, assim, buscar ajuda, essa é a resposta, que eu contei toda a história primeiro, porque eu também não tenho um caminho muito claro, mas buscar ajuda, procurar ajuda de um profissional, procurar serviços que atendem, por exemplo, no ABC, eu sou do ABC Paulista, né? Morei por último, né, no ABC, sou de Santos, mas a minha família está em São Bernardo. No ABC tem uma instituição que é a Ficar de Bem, que era o CRAME, né? Antes é Ficar de Bem. Eles trabalham junto com a prefeitura, junto com os órgãos públicos, e eles atendem abusadores. Eu não sei os limites. No ABC também tem um grupo que apoia homens abusivos, que é junto com a justiça sempre, que é E Agora José, é um grupo, né? Então tem esses caminhos. Na Universidade Federal do ABC, eu estudei lá Educação em Sexualidade. Tem um grupo de trabalho que estuda Educação em Sexualidade e que tem esses caminhos também, conhece esse pessoal que trabalha nessa área. As igrejas poderiam também ser um local de um polo, né? De encaminhar. A minha igreja, a PIB de Santo André, ela tem bastante abertura para fazer os encaminhamentos, né? Para ajudar o quanto é possível, para acolher e fazer os encaminhamentos. Através do pastor Abner Morilas, através do pastor Marcos Grava, a igreja tem um trabalho que é voltado para a proteção à criança de uma maneira maior, assim, para a comunidade, né? Então, junto com os órgãos públicos, porque aí não vai ter muito jeito, né? Por isso que é bom também, se você estiver ouvindo esse podcast e você tem essa atração, esse desejo, essa intenção, ainda não cometeu crime, vai atrás de se cuidar. Se cuida, presta contas, foge das crianças, adolescentes, foge da tua tentação e não faz isso sozinho. Conta, pede ajuda, presta contas. Muito melhor. Depois que já cometeu um crime, se você realmente for abrir isso, trazer essa luz para as trevas, realmente vai precisar também trazer o que você já cometeu e você provavelmente vai responder um processo por isso. Não é difícil que você também tenha que realmente ser preso, né? Essa é uma realidade, porque a gente está aqui para que as vítimas, né, não sofram mais e precisa, né? Inclusive quem trabalha com vítimas geralmente não lida com os abusadores e eu estou com as vítimas e com a prevenção. É difícil pra gente, né? Eu acho que pesa muito, assim, mas a gente entende a necessidade, a importância, né, de oferecer. E esse ministério também no Brasil, Infância Protegida, eles também em Minas Gerais, em Belo Horizonte, online e presencial, eles têm também esse trabalho junto à justiça, somente local, de acolher, de encaminhar também os abusadores. É importante saber, tem caminho de cuidado e tratamento para você. Se você está apresentando esse desejo, essa vontade, um tratamento psicológico, até medicamentoso, assim. Se você apresenta transtorno de pedofilia, tem tratamento com medicação. Então, a busca, acho que, do cuidado o psicológico junto com o espiritual, tudo isso junto tem caminhos. Quando é identificado o transtorno de pedofilia, você consegue controlar com medicação também, né? Junto com o acompanhamento psicológico na área mais comportamental, eu vou fazendo um combo aí de tratamento, né? E de fato, assim, é uma pessoa que, como eu e você, nós temos as nossas fraquezas, nossos pecados, e é uma pessoa que também precisa se de repente está aqui arrependida e buscando transformação, ela precisa do nosso posicionamento de amor e misericórdia, de acolhimento,
muito e vamos te ajudar a sair desse caminho. Não é fácil, é como você falou, a gente que atende vítima, a tendência é você ter raiva da pessoa. Eu só quero que esteja presa, que receba uma punição, né? Mas eu acho que o nosso comportamento, o nosso olhar de cristão, o que Cristo faria em nosso lugar, né? Você não vai acobertar essa pessoa de forma alguma, mas você vai ajudar ela a sair disso. Gente, eu não sei como vocês conseguem lidar com tantos assuntos pesados, tanto tempo da vida, assim. Eu tô aqui há 1 hora falando sobre esse assunto. Tô acabado. Eu tava pensando isso, eu falei, gente, ele tá a gente mal. Fica mal. Meu Deus, a gente ajuda. Fica Agora mal ele mesmo. tem que ter um debriefing. Sim. Porque foi pesado pra ti, né? Então, pra vocês, né? Não, eu tinha uma mulher que eu seguia no Instagram, parei de seguir, a Liliane. A Dani, acho que conhece. Eu parei de seguir porque, gente, tava me fazendo muito mal o conteúdo dela, apesar de saber que é um conteúdo muito bom e muito necessário. Sabe? Mas eu fiquei, meu Deus, é muito triste, sabe? A gente tem que lidar com assuntos difíceis também. Eu sei que às vezes a pessoa tá ouvindo o podcast pra relaxar, mas de vez em quando a gente tem que pensar em coisas mais sérias. Tem que pensar que é um problema sério e tem que ser tratado. E nós podemos ser parte da solução também, né? Se a gente tiver o conhecimento, tiver informação pra isso, a gente pode ajudar a melhorar, né? As crianças só vão ser protegidas se a gente tirar a sujeira debaixo do tapete, olhar pra ela e falar sobre ela. Mas é pesado mesmo. Eu tava numa reunião semana passada, eu vou falar no congresso pra dentistas. Na reunião tava assim como vocês aqui, todo mundo chorando, porque você começa a falar, tem atravessamento pessoal, toca ali em você em alguma questão. Mas assim, não dá pra fugir desse gigante, né? Não dá pra correr. Obrigada por vocês estarem fazendo, é importante, é importantíssimo. Só que a gente também pode evitar um pouco rede social, por exemplo, ficar trazendo assim muita manchete, eu falo sangrando, né? Que a Liliane chegou num momento que ela fica muito nessa, muita coisa sangrando. Então, aí não é legal realmente, eu acho que machuca muito. Então, na rede social, eu acho que, assim, mais publicamente, tem maneiras e maneiras de falar e tem o que falar ou não. Só que a gente acaba falando coisas muito, muito fortes mesmo, não tem como negar, não tem como esconder. Eu queria falar uma coisa que a Dani falou desse congresso de dentistas e eu tava lembrando antes, assim, um pouco, queria que fosse pro ar, assim, um negócio que o meu sonho é que um dia, uma vez por ano, todas as empresas, uma vez só por ano, 1 hora, as empresas, as indústrias, o comércio, inclusive, conseguissem treinar todos os seus funcionários sobre proteção à criança. Tipo assim, se eles pararem para ouvir esse podcast e depois ter uma roda de conversa, uma discussão, ter alguém para mediar, já é isso, sabe? O meu sonho, assim, já é parte do meu sonho realizado. É que o problema é que, infelizmente, criança acaba não sendo prioridade, né? O que é prioridade é produtividade, é dinheiro. Veja os livros que mais vende aí. Dá uma olhada, dá um Google. É como produzir melhor, é como eu ser mais eficaz no meu tempo, né? Então, infelizmente. E nas universidades, eu gostaria muito que tivesse pelo menos uma vez, nos cursos todos, uma aula sobre proteção à criança. Porque ou eles vão trabalhar com crianças, ou eles vão ser pais, ou eles vão estar numa comunidade com crianças. Não tem como fugir disso, né? E eu estenderia até para a área do judiciário, a área da saúde, da educação. Eu já trabalhei em processos em que o juiz falou algumas coisas assim, que me deixou de queixo caído. Eu falei, como que um juiz que está trabalhando num caso de abuso não sabe dessa informação? Pessoal do Conselho Tutelar. Então, assim, pegar o conteúdo aqui quando eu escrevi o livro, eu pensei no que você pensou também, Andréia. Pegar o conteúdo do teu projeto, mais aqui o conteúdo do meu livro, isso aqui dá uma aula. E essas pessoas podem se tornar multiplicadores de informação. Pega o livro, cria uma aula e ensina outras pessoas e leva essa informação adiante. Uma vez por ano, uma vez por semestre, o que custa, né? Pois é, esse assunto não é popular, não traz audiência, mas nenhum de nós está aqui por popularidade ou por audiência, né? Muito pelo contrário, a gente tá aqui por paixão mesmo, saber a importância do assunto. Inclusive, esse episódio não é patrocinado nem pelo evento da MTB, nem pelo livro da Dani, né? Pra deixar claro, a gente faz isso por amor e por consciência, né? Mas, Dani, onde a gente encontra seu livro pra comprar? A gente não falou isso no começo. Se as pessoas quiserem comprar, tá na Amazon. Se você digitar Infância Protegida, Dani Marques já aparece, mas foi publicado pela W4 Editora. Então, entrando lá, W4 Editora também já tem pra vender. Ó, só pra deixar claro, você está com Daniela Marques aqui, tá? O seu nome de trabalho no livro é Daniela Marques. Dani Marques é só pro infantil. Isso. Ó, e o livro ele tem um subtítulo, né? Infância Protegida, Educação para a Sexualidade e Prevenção ao Abuso. Daniela Marques.
Marques, W4 Editora. E Andréia, pela última vez, fala mais uma vez do evento, quando vai ser e como se inscrever, por favor. Dias 25 e 26 de outubro, sexta-noite, sábado, o dia todo, na Igreja Batista do Povo, em São Paulo, na Vila Mariana, presencial e online, transmissão ao vivo e a gravação toda do evento, os treinamentos todos que nós vamos entregar junto com a conferência. A inscrição é através da AMTB. Para quem tem Instagram, @AMTBOficial, AMTB, que é a Associação de Missões Transculturais do Brasil. A AMTB Oficial é o Instagram. E se você não acessar o Instagram, você pode escrever para o nosso e-mail. O meu e-mail da proteção da AMTB. Proteção, sem o cedilha, sem o tio. Protecal. proteção@amtb.org.br. Essas são as maneiras que você vai encontrar o link de inscrição para conferência e treinamento de proteção à criança no contexto missionário. Obrigado, meninas. Essa não foi a primeira vez que a gente falou sobre o tema, não vai ser a última. No próximo a gente vai trazer o Brian, que já tá super famoso aqui no episódio também. Mesmo. E a gente com certeza vai falar mais sobre isso daqui a alguns anos, sei lá, a gente tem que atualizar, vão ter coisas novas acontecendo. Mas o Brian tem que ouvir o podcast aqui, tá, Brian? Pra saber do que a gente já falou. E aí, daqui 3 anos a gente volta com essas novas leis, a gente vai ver a confirmação dessa lei de que vai ter uma pessoa responsável em cada escola e vai ter 1 hora de treinamento pra cada empresa. A gente vai contar tudo isso daqui 3 anos aqui no podcast, quando a gente voltar pro assunto. Amém. Pelo menos com os voluntários da igreja, né, gente? Por favor. Por favor, né? Se a gente puder fazer isso, pelo menos, já vai ser uma grande coisa, né?